bom dia, turma do 7º ano. Estamos aqui mais uma vez para mais uma atividade, certo? Espero que vocês todos estejam bem. E dando prosseguimento às nossas atividades aí, eu chamo a atenção de vocês para que vocês me acompanhem lá no livro de língua portuguesa, na página 49 até a página 52, correto? Nós vamos ver hoje o que são verbos de ligação e predicativo do sujeito, certo? Então vamos lá, peguem o livro de vocês aí e, por favor, me acompanhem aí no livro, prestem bastante atenção nos conceitos, nos exemplos que já tem aí no livro de vocês, para logo em seguida vocês começarem a responder as atividades, certo? Então vamos lá, o que são verbos de ligação? O verbo que liga, né, o sujeito, a palavra que o caracterizam é chamado de verbo de ligação. Todo predicado construído com verbo de ligação contém predicativo do sujeito. E o que é um predicativo do sujeito? O predicativo do sujeito é o termo da oração que atribui uma característica ao sujeito, correto? O verbo de ligação une o sujeito ao predicativo do sujeito. Então, vamos lá. Na mesma página aí, na página 50, no livro de vocês, nós temos aí vários exemplos. O predicativo do sujeito, ele assume, né, uma função de núcleo, certo? Do predicado, e não o verbo, como acontece em orações com verbo que indica ação. Aí nós temos aí, veja os exemplos a seguir. Nós temos aí, a menina é feliz. Nós temos aí um predicativo do sujeito. Qual é o predicativo do sujeito? A menina aí, no caso, é o sujeito, não é isso? E qual é o predicativo? Quem é que está dando qualidade a ela? Vocês prestem atenção aí que o nosso predicativo do sujeito é feliz, né? Porque ele está dando uma qualidade, né? Ele está dando uma característica ao sujeito que é menina, certo? Então, aí, feliz é o nosso predicativo do sujeito, que também é o núcleo do nosso predicado, certo? E o verbo de ligação aí, que está ligando as funções, né, do núcleo, é o verbo de ligação e, não é isso? Que está indicando uma característica de ser feliz no sujeito, que no caso é a menina, né? A menina é feliz, certo? Nós temos um outro exemplo aí. A menina brinca na gangorra. Nós temos aí, né, um verbo que está indicando a ação do sujeito. Qual é a ação que ela está fazendo aí? A menina. Ela não está brincando? Então, nós temos aí, né, a ação do nosso sujeito, que é brincar, que é o núcleo do predicado, certo? Além dos verbos ser e estar, verbos como ficar, permanecer, aparecer, virar, continuar, entre outros, eles são considerados verbos de ligação. Preste bem atenção, tá? Esses verbos aí, todos eles são considerados verbos de ligação. Nós temos um exemplo aí, ó. O sapo vira príncipe. A bruxa vira fada. Então, nesses dois exemplos aí, nós temos verbo de ligação. No primeiro, nós temos o verbo de ligação vira, que o sapo vira príncipe. E na segunda também nós temos um outro verbo de ligação aí, que é o verbo virar, né? Que vem do verbo virar. A bruxa vira fada. Então, esses verbos aí, não esqueçam. Esses verbos aí, ser e estar, ficar, permanecer, aparecer, virar e continuar, eles são considerados verbos de ligação, certo? Mais embaixo aí nós temos. Nessas duas orações, o verbo virar liga quem? Liga o sujeito a seu predicado, que indica mudança de estado. Né? No exemplo aí vocês podem prestar atenção. O sapo vira príncipe. Quem vira príncipe? Aí você vai descobrir o sujeito, né? Que é o sapo, certo? Na segunda oração nós temos a bruxa vira fada. Quem vira fada? Você faz a pergunta, né? Para descobrir o sujeito. Quem vira fada é a bruxa, não é isso? Então, o nosso sujeito aí é a bruxa, certo?
No entanto, é necessário ficar atento, pois verbos como virar, eles podem ou não desempenhar a função de ligar o sujeito ao predicativo, como nos exemplos a seguir. Nós temos aí, ó, mais embaixo nós temos outros exemplos aí. O sapo virou-se e pulou na lagoa. E nós temos aí, ó, o verbo que está indicando a ação do sujeito, né, que é virou-se. O sujeito é o sapo, que é o núcleo do predicado, certo? A bruxa riu, virou-se e foi embora. Nós temos aí, ó, virou-se, o verbo está indicando a ação do sujeito e o núcleo do nosso predicado, correto? Nessas duas orações aí, as formas verbais em destaque, elas expressam as ações do sujeito e não uma mudança de estado, correto? Sendo, portanto, verbos significativos. Então, se vocês prestarem atenção, nos dois exemplos, tanto no exemplo, né, das frases acima, o sapo vira príncipe e o sapo virou-se e pulou na lagoa, vocês podem prestar atenção que há uma grande diferença aí, certo? Só é prestar bastante atenção e verificar que há diferenças aí na colocação do verbo de ligação e dos verbos significativos, certo? Seguindo aí nas atividades, vocês têm atividade até a página 52. Lá na página 52 nós temos um quadro aí, ó. Nós temos o quadro A, o quadro B e o quadro C, certo? Aí tem umas palavras. Você vai escolher as palavras de cada um dos grupos do quadro a seguir e combine-as, formando 3 orações que apresentem sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Você vai fazer as adaptações necessárias para que as frases elas permaneçam, tenham sentido, correto? Nós temos aí, ó. No grupo A nós temos história, mãe, João, João Pedro, cachorro, tempo e carruagem. No grupo B nós temos ser, estar, ficar, permanecer, virar, continuar. No grupo C nós temos divertidas, dinossauro, chuvoso, inteligente e tranquila e abóbora. Vocês vão escolher palavras, né, de cada grupo do quadro a seguir e vão combinar, certo? Formando 3 orações, certo? E depois vocês vão escrever as orações no espaço que tem ao lado, aí nas linhas abaixo, correto? Qualquer dúvida vocês podem estar enviando mensagem lá no WhatsApp e tirando as dúvidas e eu estarei respondendo. Aí na página 51 nós temos, aí você vai ler um trecho, né, do texto. Leia o texto abaixo e conheça um pouco mais sobre grandes histórias de terror e mistérios. Nós temos aí esse textos, grandes clássicos do terror, né, de Frankenstein, de 1818, né, ele se tornou um dos maiores clássicos da literatura de terror. Sua autora é a Mary. Ela é uma inglesa e escreveu o livro quando tinha apenas 19 anos. Em sua obra, ela conta a história do Dr. Victor, certo? Que é o conhecido, né, famoso Frankenstein. Ele era um estudante, né, de ciências naturais que constrói um monstro em seu laboratório, certo? Você vai ler a história dele nesse pequeno texto e depois você vai responder as questões que vai da questão 1 até a questão 3. Até a questão 4, certo? E tem as alternativas também, certo? Lá na página anterior, nós temos aqui caracterização de personagens. Essa é uma atividade pequena que vocês também vão fazer na página 47 e na página 48, que diz respeito ainda a essas mesmas atividades aí, certo? Nós temos aí, ó, um texto A e um texto B. No texto A ele está dizendo assim: eu não era uma garota supersticiosa, mas confesso que sempre tive um medo secreto, uma ideia que me assombrava e afligia a alma desde a infância. Lá no texto B nós temos: antes de tudo se apagar, em minha mente pude ver o monstro que
Eu sempre temi, de corpo castanho com asas abertas e antenas vibrando, cair em cima de mim. Então nós temos dois textos diferentes, vocês vão observar e vão ler, logo em seguida vocês vão procurar responder as questões, né? Fazer a interpretação do texto aí. Lá mais embaixo vocês têm aí, ó, moradora de uma pequena aldeia francesa, a bela Emma, ela tem o pai capturado pela fera e decide entregar sua vida ao estranho ser em troca da liberdade dele. No castelo, ela conhece objetos mágicos e descobre que a fera é, na verdade, um príncipe que precisa de amor para voltar à forma humana. Certo? Então, esse daí é um livro, né? Um pequeno livro da história da Emma. Um pequeno trecho. Vocês vão ler e vão fazer a interpretação. Até a questão 3, tá? Da página 48. Certo? E logo em seguida vocês vão fazer a página 49 até a página 52, que é do assunto aí, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Qualquer dúvida, qualquer informação, você pode estar entrando lá no meu WhatsApp, tá me enviando mensagem, que eu estarei tirando as dúvidas de vocês. Correto? Tenham todos uma boa segunda-feira, boa aula e bom dia.